Pessoal, olha o conteúdo do vídeo que eu trago para vocês hoje. Dá uma olhada aqui. Gente, quando não está bem, ou quando não enxerga mais como melhorar a vida, procura pelos serviços de um coach. Um profissional que pode te ajudar em muita coisa. Tem coach para ajudar a emagrecer, coach para ter sucesso na carreira, coach para ganhar mais dinheiro. Mas será que todos esses profissionais realmente são habilitados para isso? O que faz de alguém um coach? Vou fazer uma busca rápida, bota aí, coach. E aí se abre um mundo de expressões como essas: alta performance, reprogramação de DNA, programação neurolinguística, crenças limitantes, mudança de mindset. Você já deve ter esbarrado com algo assim na internet, né? Isso aí, vamos lá, pessoal. Agora que vocês já assistiram aí um trechinho da matéria, vamos lá, vai vir chumbo grosso aqui para nós hoje. Vamos lá, então. Eu tenho algumas considerações à matéria que foi exibida aí, que foi passada para vocês. Algumas considerações. Vamos pontuar, né, alguns trechos, vamos ponderar algumas coisas. Então, primeiro, a matéria foi tendenciosa ou não? Então, para vocês que são coaches, para vocês que gostam da área de coach, o que você acha? Faça os seus comentários, deixe os seus comentários aqui na descrição deste vídeo. A matéria exibida pelo Fantástico sobre o coach foi tendenciosa ou não foi tendenciosa? Eu vou deixar aqui o meu posicionamento, tá? Então vamos lá. A matéria foi tendenciosa ou não? No meu ponto de vista, sim. Vou explicar para vocês. No meu ponto de vista, sim. A matéria apresentada pelo Fantástico sobre o coach foi uma matéria tendenciosa. Veja, a matéria não falou do coach, e sim do charlatanismo praticado. Então veja, ela foi tendenciosa por causa disso. Então veja, essa matéria, ela deveria falar sobre coach. Se ela tivesse a intenção de falar sobre o coach, ela teria que ter trazido um material muito mais robusto. A gente vai falar sobre isso também. Um material muito mais robusto, muito mais preciso, muito mais conciso, com mais consistência, com mais essência. Traria mais pessoas também, embora nós tivemos aí o Paulo Coach bem representado, o coach bem representado pelo Paulo Vieira, melhor dizendo, da Febracis. A gente não sabe até na hora da edição quanto que eles cortaram da fala do Paulo Vieira, mas ele defendeu ali dentro defendeu o coach dentro do que ele achava importante defender. A gente não sabe até quando, né? Se cortou da edição, é original, mas estava o Paulo Vieira ali. Nós tivemos ali o psicanalista, eu vou colocar ele aqui na descrição, me falhou o nome dele agora, que falou alguma coisa ali sobre o coach, mas ele é psicanalista. Então, primeira resposta, sim, a matéria foi tendenciosa porque o Fantástico falou exclusivamente sobre os abusos praticados por supostos coaches, eu chamo supostos coaches, entre aspas, tá? Então não foi uma matéria sobre coach, foi uma matéria sobre o charlatanismo que se pratica utilizando o termo coach, tá bom? Primeira consideração. A segunda consideração, a matéria foi profunda ou rasa? Então, para você, comenta aqui também, no teu posicionamento, a matéria foi profunda ou rasa? Meu posicionamento, rasíssima, muito rasa. E eu te coloquei, precisava de um coach na matéria. Na verdade, se o Fantástico tivesse escolhido aí, colocamos aí 5 dos melhores coaches do Brasil, dentre eles, claro, a gente está falando de pessoas que hoje têm nome no mercado brasileiro e no mundo. Então o próprio Paulo Vieira que falou, o José Roberto Marques também, que é autoridade no assunto, se eles tivessem tido aí
essa capacidade, eles teriam aí escolhido uns 2, 3 coaches bons para auxiliar nessa matéria, e eu acredito que teria ficado bem melhor. Então a matéria foi hiper mega power rasa, muito rasa mesmo. As pessoas não entenderam absolutamente nada, nem de coach, nem do charlatanismo praticado por alguns, entre aspas, profissionais. Então foi rasíssima. Terceiro, o que é coach de fato? Gente, dá uma olhada, dá uma olhada para vocês, dá uma olhada na evolução do coach, o que é coach, para ficar claro para as pessoas que simplesmente ouviram falar, as pessoas que já vêm ouvindo coisas sobre o coach, mas que não tiveram a curiosidade, a excelência de pesquisar o que é coach, lá na sua essência, na evolução do coach. E se você for verificar, a palavra coach apareceu pela primeira vez quando houve a necessidade das pessoas saírem de uma cidade para outra cidade, até de um estado para outro estado. Então o que se fizeram naquela época? Construíram as carruagens. Existem, eu vou deixar ter algumas aqui na descrição, carruagens muito modernas para aquela época, com molas de aço. Elas eram tão seguras e tão confortáveis que as pessoas que tinham condições financeiras de possuir uma carruagem daquela poderia levar a família, se tivesse filho, levar até uma espécie de um tutor, que seria aproximadamente um pedagogo, um instrutor, a pessoa que durante aquela viagem, ao percorrer aquela jornada, poderia estar ensinando a criança naquela carruagem, recebe o nome de coach. E aí foi evoluindo, aí foi para técnico, por causa das pessoas que possuem habilidade de treinar os alunos nas faculdades, nas universidades, e eles foram chamados de técnico, e chegou até o coach, um treinador, uma pessoa que tem capacidades profundas de utilizar ferramentas do coach para fazer com que as pessoas alavanquem qualquer coisa na vida e tenha resultado. Então é preciso ter essa noção. Se você não ter essa noção do que é coach, vai falar qualquer besteira, vai falar qualquer coisa mesmo. Quarta coisa que eu quero pontuar para vocês, o que eu acho sobre a regulamentação do coach. Então veja, o Paulo Vieira, ele não concordou muito com a regulamentação do coach, que eu coloquei aqui, ó, concordo com o Paulo Vieira, no Brasil é fogo. Por que eu disse que no Brasil é fogo? No Brasil é fogo porque se você regulamenta o coach, então o coach passa a ter um dono, então vai ter um órgão que vai regulamentar aquilo, então vai ter um dono. Aí alguém está perguntando, então vocês não querem que o coach seja regulamentado para que não tenha dono, para que vocês façam o que vocês querem fazer? Não, não é isso, não é isso. É simplesmente você saber dividir o que é espinho e o que é carne, é simplesmente você saber dividir o que é trigo e o que é joio. É simples, simples. Eu vou explicar isso daqui a pouco com maior precisão. Então, a regulamentação do coach no Brasil não funciona. Tá? E eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona o coach nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia do como é complicado a regulamentação do coach aqui no Brasil. Quinto lugar, qual o problema? Veja, quem falou mal e quem falou bem na matéria. Então, veja aqui, gente, o quanto é importante aqui.
Nós tivemos, por exemplo, uma pessoa que falou extremamente mal do coach. Agora, aqui a gente precisa entender uma coisa. Foram pontos isolados. Isso aqui é muito fácil. Então, se nós vamos pegar pontos isolados, então nós vamos pegar pontos isolados de tudo, inclusive das matérias da Globo. Se você for pegar pontos isolados, a gente vai pegar matérias da Globo. Todas elas, que são ruins, tendenciosas. Então, primeiro, a gente nem deveria assistir a Globo, não deveria assistir programação da Globo, não deveríamos assistir matérias da Globo, porque na sua maioria elas são tendenciosas. Então são pontos isolados. Então pega alguém que uma determinada ferramenta não funcionou para ela, tá? Vou citar um exemplo para você bem claro aqui. Eu fui procurado por uma mãe desesperada. O seu filho de 16 anos, preste atenção nisso, o seu filho de 16 anos já não tinha mais lugar aonde de cortes de navalha e de gilete, tá? Isso aqui não tinha mais espaço, daqui até aqui não tinha mais espaço, tudo cortado. E ela procurou desesperada, só que ela não queria tratamento agora para o filho, ela queria tratamento para ela. Ela estava com um estado emocional muito abalado e ela queria diminuir aquela tensão que estava muito grande. Ela não queria tratamento mais para o filho, ela queria para ela. Então ela me contou o seguinte, que ela levou o seu filho e o seu filho teve 2 sessões numa clínica de psicologia. 2 sessões, o seu filho saiu de lá e falou para sua mãe que nunca mais voltaria em nenhuma clínica de psicologia. Nunca mais voltaria numa clínica de psicólogo. Por quê? Porque a psicóloga simplesmente ficava o tempo inteiro olhando para ele, olhando dentro dos olhos dele e fazendo perguntas para ele. E aquele menino era extremamente... Faltou agora, meu Deus. Deixa eu buscar lá no pré-consciente. Extremamente tímido. Aquele menino é extremamente tímido e o que um tímido menos quer é que façam perguntas para ele. Aí a pergunta que eu faço para você, então o fato da psicóloga não ter tido a abordagem correta para aquele menino, que no caso já aconteceu isso comigo, e qual é a abordagem? Já que a pessoa que está na tua frente ela é muito tímida, então você precisa primeiro descobrir do que ele gosta. Entendeu? Descubra o que ele gosta. A partir daí existe uma abertura, isso se chama rapport, você fazer um rapport. Rapport é que a pessoa goste de você, tem uma simpatia com você, que a pessoa consegue entrar no teu mundo, você consegue entrar no mundo dela. Então veja, então a partir desse momento nós não deveremos procurar nenhum psicólogo simplesmente porque uma psicóloga ela utilizou de uma abordagem que não foi muito legal especificamente para aquela pessoa. Então todos os psicólogos são ruins. Outro exemplo que eu vou dar aqui, um médico ele vai fazer uma cirurgia e a cirurgia não foi bem sucedida e aquele paciente morre ali numa mesa de hospital. Aí nunca mais nós vamos no hospital, nunca mais nós vamos procurar um médico porque todos eles são ruins. Então veja aqui, quem falou mal e quem falou bem. Então hoje eu até convido todos os coaches do Brasil para apresentar aí pelo menos 5 clientes que dê um depoimento sobre o que o coach, as ferramentas do coach foi capaz de fazer na vida dele, para vocês terem uma ideia. Então é muito simples você pegar 100 pessoas que foram bem sucedidas e dentre elas você tira uma. E outra coisa, qualquer processo, qualquer tratamento, ele só é bem sucedido, você só tem êxito nele se você seguir o processo. Por exemplo, o médico descobre a doença de alguém, sabe que aquela doença pode ser tratada com determinado tipo de medicamento. Então ele vai dizer para ele, você vai tomar esse medicamento em X hora. Se a pessoa não fizer aquilo, ele será curada, será tratada? Não. Então às vezes o problema não é o profissional. O problema é o cliente que não segue o protocolo, o cliente que não segue o processo. Tudo é processo. Seja longo ou seja curto, tudo é processo. Tá? Então quem falou mal?
E aí quem falou bem? Exato, quem falou bem é aquele que de fato sabe que funciona, que a ferramenta funciona, bem aplicada funciona na hora certa, no tempo certo, cada um com a sua realidade, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro da sua proposta. Então isso aqui é importante, a gente precisa entender isso. Se não entender isso, nós vamos achar que qualquer profissional que faça alguma coisa, então a gente vai colocar toda a classe como advogado. Tem um advogado que é caloteiro, eu não vou procurar mais advogado que todos são. Então é importante nós sabermos disso. Então, para mim, um jornalismo tendencioso desse é muito ruim, porque deixa as coisas muito vagas e além de vaga, muito para lá do que para cá. Não é assim. Procure um bom profissional. Se você ficou decepcionado com um profissional, não significa que todos são ruins. Então, procure um outro que seja bom. De preferência, gente, trabalhar por indicação. Eu hoje trabalho por indicação, as pessoas me indicam. Vou ver se tem mais aqui. 6. Pontos positivos e negativos. Então, vamos lá, pontos positivos e pontos negativos. Quais são os pontos negativos? É que de fato existem os charlatões. Então o que você precisa fazer? Você precisa deixar os charlatões de lado e procurar os verdadeiros profissionais, procurar profissional com excelência. E existem muitos. Então esse é um ponto positivo. Qual é o ponto negativo? Deixar as coisas muito ambíguas, sem entendimento, em que as pessoas poderá dizer assim, bom, eu já ouvi falar sobre isso, e eu já tinha as minhas desconfianças sobre isso, e agora que eu vou adicionar nomes, eu vou rotular, não é assim que deve acontecer. Agora vamos lá para vocês terem uma ideia aqui, show de bola aqui, ó. Veja aqui na tela, eu coloquei para vocês 3 grandes universidades nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Eu vou falar sobre isso agora. Então, primeiro nós temos a Universidade de Harvard. Eu coloquei 2 pessoas aqui só, mas pesquise para você ver. Pesquise no Google, gente, pelo amor de Deus. Aí o Fantástico falou alguma coisa, então tudo que o Fantástico fala, tudo que a Globo fala, vira lei. Não é lei. Pesquise. Pesquise para você ter ideia, vai lá, pesquise quais são os resultados. Não vamos pegar alguma coisa aleatória. Foi uma cirurgia que deu errada, foi um processo que não foi ganho, foi um prazo que não foi cumprido, foi um psicólogo que uma psicóloga que não usou uma excelente abordagem, foi um psicanalista que não foi bem na sua análise. Isso não desmerece a sua classe. Isso é importante. Então eu vou citar 2 aqui só, 2 que estudaram lá, para você ver o nível. Hoje a Harvard é considerada a maior universidade do mundo, é muito respeitada, todo mundo sabe disso. Então eu coloquei aqui o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o dono do Instagram e do Facebook, o Zuckerberg. Estudaram lá, especificamente o Obama estudou direito e depois tornou-se professor dessa universidade. O que eu quero falar com você aqui, ó? Eu conheço a Harvard. Na época eu tinha muito interesse de fazer inglês na Harvard, fui lá. E aí, galera, estamos aqui no estado de Massachusetts, na Harvard University. Na verdade, uma cidade. Estamos aqui em Harvard. Nós tivemos aqui mentes muito brilhantes que estudaram aqui, que passaram por aqui. Dentre eles foram 10 presidentes. Podemos citar aqui o presidente que antecedeu o Donald Trump. Barack Obama fez direito aqui na Universidade de Harvard. Então, Obama, yes. Brasileiro! Obama! E para um professor ou um acadêmico que vem aqui em Massachusetts, não visita Harvard, está cometendo um pecado. Alô, galera!
Fiquei o dia inteiro em Harvard, fiquei o dia inteiro fazendo pesquisas. Eu não consegui fazer o inglês porque em seguida eu vim embora, mas eu ia tentar fazer o inglês na Harvard. Fui lá, fiquei o dia inteiro na Harvard, fiz várias pesquisas e dentre elas pesquisas de coach. Gente, a Harvard tem programa de coach extraordinário, tremendo, profundo. Então, se o coach fosse um lixo, se o coach fosse qualquer coisa, não estava na Harvard. Por favor, pelo amor de Deus, pense nisso, raciocine. Programas profundos, tremendos na Harvard. Então aproveite e faça uma pesquisa, os grandes nomes do coach na Harvard. A segunda faculdade que eu vou mencionar para vocês, essa pronúncia aqui é meio complicada porque sempre o T tem som de R, né? Algumas pessoas dizem Wharton, mas seria Wharton, tá? Essa universidade fica na Pensilvânia, conheço também essa universidade, morei 1 ano na Pensilvânia. Eu estava sempre ali na capital na capital da Pensilvânia, que é Filadélfia, né? Então, essa universidade fica ali, conheço essa universidade, e olha as pessoas que estudaram ali: Donald Trump, Ivanka Trump, filho do Trump, um modelo de conceito dos Estados Unidos. E olha, quem é bem sucedido na vida, que busca condições financeiras na vida, que nunca estudou, que nunca assistiu nada sobre este homem aqui, simplesmente o Warren Buffett. Olha aqui, gente, o Warren Buffett estudou lá em Wharton. E lá existem programas muito bons de coach. Essa universidade aqui, ela fica até, se vocês pesquisarem no Google, você vai perceber que ela está bem próxima ali da Harvard, por causa da sua, ela tem uma rigidez acadêmica muito grande. Ela se tornou famosa por causa da sua rigidez acadêmica. O acadêmico ali, o cara tem que ser bom, tá? Tem que ser bom para estar ali, porque eles são muito rígidos. E a terceira que eu quero mencionar para vocês é a Universidade Columbia, em New York, Nova York, que tem programas tremendos, espetacular, profundos sobre coach. Então, gente, resumindo, se o coach fosse isto apresentado na matéria do Fantástico, vocês acham que os Estados Unidos ia aderir ao coach, aceitar coach, ter coach, essas universidades aqui com programas de coach, tá? E para nós completarmos aqui, eu fiz coach nos Estados Unidos, inclusive a Febracis em Boston, conheço a Febracis em Boston, tive oportunidade de ser convidado várias vezes para poder estar lá, mas nunca tive a oportunidade de estar lá ministrando uma aula lá. Existem coaches nos Estados Unidos que chegam a cobrar $500, $1.000, $1.500, $2.000 a hora de mentoria, tá? Principalmente o coach executivo, coach corporativo. Gente, $2.000 a hora, porque funciona, é uma metodologia muito profunda, funciona e as pessoas pagam. Estude sobre isso, pesquise sobre isso. Eu estava lá, eu conhecia, eu tinha uma lista enorme dos maiores coaches, dos melhores coaches, seja coach pessoal, coach de vida, os master coaches, os coaches empresariais, coaches corporativos. Eu tinha uma lista enorme, quanto eles cobravam nas suas mentorias, nas suas sessões, porque funcionam, tá? Então, gente, não tem o que falar, não tem o que falar. E aí alguém fala assim: puxa, a pessoa pagou 36 mil num coach, e para quê? Gente, para transformação de vida, uma transformação de vida não tem preço. Então vamos lá, tudo que é bom custa caro, tá? Tudo que é bom custa caro. Então eu vou citar para você, não é exibição não. Por exemplo, essa camiseta aqui, ó, essa camiseta da Calvin Klein custa R$199.
poderia custar 50, 40 reais, 199 reais da Calvin Klein, é porque é bom, o tecido é bom, a malha é boa, a marca é boa, então tudo que é bom é caro. Então vejam, o coach, a pessoa tá, que vai dar o treinamento, o coaching, que é o treinamento, que é o processo, o coach, que é a pessoa que receberá o coach, o treinamento, essa pessoa que é um excelente profissional, não tem nada a ver com charlatões da vida. Charlatões existem em todos os lugares, em todas as funções, em todas as profissões, em todos os lugares tem charlatão. Então fica aí, sou um coach com muito orgulho. Abraço para vocês, divulguem isso aí, gente, abraço. Vou voltar para a tela aqui para me concluir esse vídeo. Abração para vocês.